Boa tarde, Geração Z, como estão vocês? E aí, gente? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, convidados, gente. Nós temos convidados muito especiais hoje, o Alessandro e a Sofia. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Se apresentem aí, falem um pouco de vocês aí na doutrina. Eu sou o Alessandro, moro em Jataí há aproximadamente uns 16 anos. Frequentei aqui o Allan Kardec durante grande parte do meu tempo aqui em Jataí. Hoje estamos caminhando com Jesus, né? Uma outra casa espírita, mas continuamos trabalhando dentro do nosso movimento espírita, cada dia, cada vez mais. Eu sou a Sofia, eu sou a filha da Alessandra. Minha personalidade é? Eu já estudei com a Sofia na evangelização, né, há alguns anos. Então, eu queria dizer, gente, muito boa tarde para vocês, obrigado por aceitarem. E qual que é o nosso tema, gente? O título de hoje é O Mundo Está Caindo, e agora? Minha mãe perguntou o que significa, é sobre chuva? Será que é sobre chuva, gente? Você acha, amigo? Não. Sinceramente, estudos indicam que não. Então, sobre o que é, Paulo? Inclusive, a gente está seguindo, né? A gente falou de desencarne, aí o programa passado foi sobre a eternidade do espírito, da alma, né? E esse a gente vai falar sobre o mundo a cair agora, sobre os fenômenos que andam acontecendo, tanto fisicamente, quanto, não sei se todo mundo concorda, até na nossa psique, né? E o que isso tem a ver com a transição planetária, né? E uma curiosidade aí para vocês é que não foi planejado, porque a gente teve a ideia dos temas em outra ordem. As pessoas foram pedindo para mudar as datas e acabou que, tipo, tudo ficou interligado. Uns 4 programas, assim. Acho que foi a espiritualidade. Pois é, que se dependesse da gente. Porque eu nem tinha pensado nisso. E eu lembro que quando a gente queria fazer há muito tempo um programa sobre transição planetária, né? Inclusive existem ETs, né, que também falam de vida em outros planetas, mas acho que estava eu e a Júlia e eu não sei se ficou muito bem explicado. Aí eu lembro que eu perguntei para a Júlia falou, a Gil, tem um Alessandro, ele entende. Eu falei, tem um Alessandro, ele entende. Aí a gente chamou eles, né? E é isso, gente. A gente abriu a caixinha de perguntas e teve algumas perguntas. A gente também incluiu depois outras perguntas, mas tudo mais básico, assim. O que eles mandaram muito na caixinha de perguntas, mas isso já é sobre mais os espíritas que mandaram. Se você quiser dar uma introdução para talvez quem não conheça, mas é sobre a data limite. Na verdade, muita gente perguntou, né, o que é data limite. Só que eu acho que antes disso a gente fala muita coisa ainda, né? Então, se você quiser começar. Bom, boa tarde e noite, né? Nós estamos transitando aqui a partir das 18 horas. Já é noite, né? Já é noite, já. Agradecer vocês aqui pelo convite. Bom rever amigos, né? Moramos na mesma cidade, mas basicamente na casa espírita que a gente acaba se encontrando, algum evento espírita, e para a gente sempre é um prazer encontrar os amigos. Estar nesse programa com vocês, a quem eu parabenizo pelo o trabalho que tem sido realizado junto com a divulgação da doutrina espírita. E quando a Valquíria me contactou, né, aí ficamos discutindo, mas não sabia o tema, né? Aí foi nessa última semana que ela passou o tema, né? O mundo está caindo. Eu falei, meu Deus do céu, o mundo está caindo. Que será que esse mundo está desse jeito, né? Aí depois a gente começou a discutir, trocar mensagem, falar assim, mais ou menos, assim, falar sobre essa questão que discute aí, sobre o tal de data limite, né? Então, em termos gerais, esse data limite, ele é algo que tornou muito presente em termos do conhecimento, não só do meio espírita, mas do meio nacional brasileiro, de modo geral, através de uma publicação de um vídeo, de um documentário no YouTube, que é um documentário que tem o maior número de visualizações hoje, pelo que eu fiquei sabendo, um dos maiores, não o maior, que fala sobre uma mensagem, uma ideia, uma profecia, né? É tão assim difícil, porque ainda é difícil até de entender muito, mas o Geraldo Lemos, que é também espírita, teve profundos contatos, conviveu bastante com Francisco Cândido Xavier quando ele ainda estava encarnado, em Uberaba,
E numa dessas reuniões, conversas que o Geraldo Lemos teve com ele, o próprio Geraldo Lemos, que é quem afirma isso, não tem nada escrito do Chico especificamente sobre esse assunto, onde o Chico Xavier havia dito para ele que vivemos uma época muito especial, uma época de transformação e uma época em que nossas decisões como seres humanos, né, a nossa sociedade terrena, terá que tomar decisões, né, no sentido assim de um caminhar diferenciado, porque nós temos como se fosse um prazo para que isso pudesse ocorrer, para que a gente não viesse ainda permanecer mais tempo num processo ainda de profundas dificuldades, de sofrimentos, né, que ainda vivenciamos no nosso planeta. E isso em virtude de uma oportunidade que a espiritualidade superior estaria nos dando. É referente, então, essa mensagem, esse assunto, né, colocado pelo Chico, ditado por Geraldo Lemos, que Chico Xavier, então, comentou. E é até baseado numa profecia, né, uma perspectiva feita por Emmanuel. Emmanuel foi o mentor de Francisco Cândido Xavier. Há um livro importante que eu recomendo todos vocês a lerem, tá? Quem já não leu, quem ainda não leu, é um dos 10 livros considerados, né, mais populares na doutrina espírita, fora as obras básicas, viu? E isso coloca, então, que todo espírita, antes de desencarnar, se não leu, tem que ler. Chama-se A Caminho da Luz. Há uma parte no Caminho da Luz, já bem no finalzinho, que Emmanuel cita no livro, que uma comunidade de espíritos superiores, né, coordenadores do nosso sistema solar, conjuntamente com Jesus, que é o governador da Terra, o próprio Emmanuel cita isso no livro, eles iriam se reunir para analisar a condição evolutiva do ser humano e dali tomar decisões sobre o futuro dessa sociedade terrena. O futuro seria então baseado numa continuidade do modo atual, ou uma profunda transformação sob a influência da espiritualidade superior para acelerar nossa modificação. É como se fosse então uma data limite. Ó, já dei oportunidade para vocês aprenderem, crescerem, melhorarem-se, amarem-se, melhor conviverem. E se a partir daquele ponto vocês não conseguirem, numa média, se autotolerarem melhor, considerando uma boa convivência, sem conflitos, sem guerras, né, as coisas poderão caminhar novamente com toda essa condição favorável dessa perspectiva. Se não, decisões maiores terão que ser tomadas, que não sabemos que decisões são essas, aí são análises que cada um faz, que seria o quê? Alguns até dizem, né, o mundo será então abalado fisicamente, né? Teremos aí cataclismos, terremotos, extinções, né? Aí aquelas análises proféticas, tipo Nostradamus, né? Ou que alguns até consideram que é muito mais popular no nosso meio religioso, cultural ocidental, o Apocalipse, né? Apocalipse é o último livro da Bíblia. E quem fala que descreve o Apocalipse, traduzindo o Apocalipse como o fim, né? Apocalipse significa revelação. É um modo de alertar para uma nova realidade. Mas voltando ao data limite, então, Chico havia então colocado a Geraldo Lemos que, como está no Caminho da Luz, esses espíritos se reuniriam no final do século XX, começo do século XXI. E Geraldo Lemos coloca que Chico afirmou para ele, nos anos 1980, 1980 alguma coisa, que isso já havia ocorrido, essa reunião. Foi justamente no mesmo período em que o ser humano alcançou a superfície lunar. A primeira viagem nossa até a superfície da Lua. Uma grande conquista para a humanidade. Foi o primeiro momento que nós, seres humanos, na nossa história, pisamos num outro ambiente diferente da Terra. Tecnologicamente, foi algo fantástico. E naquele momento esses espíritos se reuniram, com base na perspectiva do Emmanuel, lá do Caminho da Luz.
Isso citado por Geraldo Lemos, que Chico havia afirmado a ele, em 1969 essa reunião ocorreu. E os espíritos ali reunidos analisaram que as coisas não estavam tão bem ainda. A humanidade corria sério risco de se auto-aniquilar pelas próprias condições, né, do conhecimento científico, armas, guerras, conflitos. E daria-se, a pedido de Jesus, uma moratória de 50 anos a partir daquele momento, que se encerrou em 2019. E aí foi em 2019 que saiu esse documentário baseado nas mensagens de Geraldo Lemos, que ele primeiro havia dito para Marlene Nobre, uma espírita famosíssima, já desencarnada, muito conhecida no meio espírita, que se tornou um livro chamado, não foi em 2012, não sei se vocês se lembram, vocês deviam ser mais jovens, muito jovens, acreditava que em 2012 a gente ia ter um fim do mundo, o fim do calendário maia. Aí eles publicaram esse livro, de uma reportagem que houve entre Marlene Nobre e Geraldo Lemos. E aí um cineasta pegou essas informações do livro, conversando com Geraldo Lemos, e montou esse documentário. E isso acabou sendo incorporado também no meio espírita, porque tem espíritas que participam desse documentário, dos espíritas muito conhecidos, né? E aí então gerou essa perspectiva. E aí, nós estamos então num momento em que caminhamos, já passamos os 50 anos, a moratória foi dada e nós não conseguimos. Então quer dizer que a partir de agora, a qualquer momento, tudo pode ruir, o mundo vai desabar? É onde então há muitas discussões ainda sobre esse assunto. A gente acabou... O que foi isso? A gente acabou de sair de um momento pandêmico, né? E assim, eu gostaria de te perguntar, nesse momento, o que aconteceu, né? Se Deus descuidou da gente, esqueceu da gente em algum momento, ou se tudo tem um motivo, uma explicação, por que aconteceu isso? Vamos pensar assim, se Deus descuidou da gente, se Deus tivesse descuidado da gente, eu acredito que a gente nem estava aqui, nesse momento. Eu acho que nós estamos aqui porque justamente Deus nos protegeu. A pandemia é um resultado do processo de desenvolvimento do nosso planeta, daquilo que envolve todos os organismos, micro-organismos que vivenciam, que compartilham conosco, né, de todo esse habitat. As nossas ações sobre esse mundo têm modificado ele, é claro, nós usamos, utilizamos e reutilizamos dos recursos naturais. E muitos acreditam, né, que a pandemia foi um resultado desse processo, né, de uma transformação provocada por nós, mas que em função também de um processo natural acelerado por nós, que a Terra, né, de certa forma, com todo esse conjunto que envolve organismos e micro-organismos, favoreceram isso. Nós já tivemos outras pandemias no passado, né? Pandemias até piores, em termos assim, como elas afetaram a sociedade terrena. Mas é tão interessante sua pergunta, Júlio, porque eu não sou da área da saúde, mas conversando com pessoas da área da saúde, inclusive sua mãe, né, que eu aprendo muito com ela, foi a primeira vez na história que nós conseguimos desenvolver vacina no meio da pandemia. Muitos não, alguns, principalmente no meio espírita, eu já vi até mensagens, espíritas muito conhecidos, que o processo da pandemia também foi algo em que a espiritualidade aproveitou como oportunidade para auxiliar na transformação da nossa sociedade. E isso envolveu o quê? Um modo que nós ainda precisamos avaliar de forma mais profunda, um aprendizado em nós mesmos de quem somos, do nosso papel, das nossas obrigações, das nossas convivências e como temos que nos conduzir. Acredito que todos aqui, de uma certa forma, vivenciaram essa realidade e tiveram algum tipo de situação que gerou algum tipo de reflexão, que levou a alguma necessidade de ter que se modificar, de ter que ter paciência, de ter que agir, né? Sofreu, ouviu outros sofrendo,
talvez para a maioria de nós, né, vivenciamos uma situação mais confortável do que outros que passaram por situações muito mais difíceis. Mas temos conseguido superar isso. Agora, tudo o que acontece no nosso mundo, nós temos que encarar como um modo de aprendizado. Nós não podemos esquecer que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, como nos ensina constantemente quando estudamos as obras básicas, a Terra é uma escola. E estamos todos matriculados nela. Então, se estamos na escola, tudo que envolve o ambiente escolar não é motivo de aprendizado. Por que a Terra, então, não seria? E nós estamos aqui. E eu tenho certeza que estamos aqui porque Deus tem nos protegido. Sim. Algum comentário, gente? Não. Então tá. Não, eu tinha uma pergunta, né? Só que ela já tá inclusa nas perguntas que eu mandei, mas é porque assim, a gente tá falando que tudo é aprendizado, a gente entendeu. Só que a gente queria saber se... É que, assim, não sei também se intensificou realmente ou se, às vezes, a questão da ascensão das mídias sociais faz a gente ter mais... dar mais visibilidade para essas coisas, mas, assim... parece que tem se intensificado alguns fenômenos naturais, né? E aí a gente sabe que, pelas leituras que a gente tem, e também às vezes palestras, que a Terra ela evolui, né? Independente do ser humano, né? Então, talvez, há uma dúvida realmente, e perguntaram também pra gente, que talvez esses fenômenos naturais mais intensos, eles têm a ver com a transição planetária, se há algum sintoma da transição no momento? Primeiro, o que é transição planetária? Né? O que significa essa questão? Bom, nós estamos, então, saindo de uma condição de modo, né, de vida, de comportamento, transitando para uma outra, estamos transitando. E de onde vem isso? Isso vem do conhecimento nos dado pela doutrina espírita. Onde eu encontro isso mais bem detalhado? No Data Limite? Não, você pode assistir o Data Limite, mas eu vou aconselhar, antes de assistir o Data Limite, você estudar as obras básicas. Lê o Evangelho segundo o Espiritismo, lê o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá sobre há muitas moradas na casa de meu pai. O que é isso, há muitas moradas na casa de meu pai? Isso é uma mensagem de Jesus. Nos momentos finais de Jesus, aquele momento em que ele já estava indo, já vai ser preso, era a última ceia. Aí você imagina, vamos imaginar que a gente está naquele último momento, que a gente vai ser agora, ser sacrificado. E você sabe que vai acontecer isso. Como é que a gente fica? Mal, né? Desesperado. Deus se livre. Não quer nem conversar, né? Jesus chama todo mundo, reúne todo mundo, fala, vou passar a última informação para vocês. Vamos cear? E ali ele coloca uma consolação. Era o último momento dele. Está em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa de meu pai, porque se assim não fosse, eu já vos teria dito. Então significa que a terra não é o único lugar que a gente possa habitar, seja fisicamente ou espiritualmente. Existem muitas. É consolador isso, né? Muito. Eu estou indo, mas você fica tranquilo. Só estou saindo desse mundo aqui. Vou voltar para a minha plenitude. Eles não entenderam bem naquele momento, passou, né? Mas depois que eles tiveram capacidade de enxergar isso melhor. Allan Kardec traz esse assunto lá na frente. Primeiro livro dos Espíritos, quando ele pergunta a pergunta 55, se todos os mundos são habitados. A gente olha para o céu, agora não está dando porque está muito nublado, já está aí chove. O Brasil inteiro está chovendo demais, né? Acho que só no sul que não. A gente olha aquele conjunto de estrelas, aquilo é só uma porcentagem que a gente consegue detectar com os nossos olhos. Mas é muita coisa. Então são todos habitados? Pergunta 55, são. Vós estão longe de ser os únicos a habitarem esse universo todo. E isso tudo não existe só por causa de vocês, não. Vocês não são o centro de tudo. Vocês são parte dele. Há muitas. E Kardec, graças a Deus, Kardec é uma pessoa curiosa, a gente tem que agradecer muito ele. A curiosidade dele nos trouxe tanta informação. Então tem muito. Todo mundo está no mesmo plano?
Então, se, por exemplo, tem um planeta numa estrela mais próxima, os habitantes lá vivem igual a gente aqui, no mesmo nível, nas mesmas condições, dos mesmos problemas, da mesma dificuldade. Os espíritos falam, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que outros mundos sejam bem inferiores ao seu. Pode ser que outros mundos sejam bem superiores ao seu. Pode ser que tem outros que sejam igualzinho, ou na mesma fase. A transição de um para outro é muito difícil, mas para efeitos comparativos, a gente classifica 5. E quando eu estudei isso, me deu um negócio que eu falei, nossa, assim, classificação dos 5 mundos habitados, nós devemos estar lá em cima. Então, é muito primitivo, aquela base inicial, o começo da vida do ser humano na animação do corpo humano, do espírito animando um corpo humano. Primitivo. A gente, para voltar aos nossos antepassados, 40, 50 mil anos atrás, vivíamos num estado primitivo. 50 mil anos atrás. Neandertais, depois sapiens. Somos descendentes, na verdade, somos sapiens. Né? De primitivos para provas e expiações. O mal, o orgulho, a vaidade, as imperfeições são ainda muito maiores do que as ações no bem. A gente tem mais inveja, mais orgulho, mais vaidade, mais medo, mais insegurança. A gente está caminhando mais, mas a gente ainda é muito seguro, a gente não consegue controlar nossas emoções. É muito provas e expiações. A gente não consegue. A gente está trabalhando, alguns conseguem mais que outros, mas na média a gente sofre muito com isso ainda. Mas quando a gente começa a entender melhor quem nós somos, qual é o nosso propósito, estamos aqui, o que nos espera, porque quando a gente acha que tudo é só essa vida, a gente usufrui o máximo que pode, depois que a gente cansa, a gente não quer mais. Mas existe uma infinidade de outras possibilidades. Quando começamos a enxergar, e a doutrina espírita nos ensina isso, existem mundos mais superiores. Aí vem o de regeneração. Regenerar é o quê? Acordar. Melhorar. Significa que agora eu consigo ter uma visão que antes eu não tinha. Então eu preciso agora modificar para alcançar essa plenitude que eu sei que eu posso chegar. Eu estou regenerando. Não é mundo perfeito, mas é um mundo do acordar do espírito. Ele despertou. Ele agora não vive só nas coisas cotidianas. Ele enxerga que tem coisa além do presente. Mas que o presente é importante para alcançar o futuro. Aí nós entramos na regeneração. Porque ali ele vai trabalhar agora e o bem vai ser maior que o mal. O mal não existe. Mas as ações do bem são maiores. A gente consegue vivenciar um mundo mais humano, mais tranquilo, mais solidário. Para depois alcançar os mundos felizes. Aí, é de Chico Xavier e Madre Teresa para lá. Aí é só gente boa mesmo. Eu fico imaginando como é que é um desses. Se a pessoa, uma sociedade cheia de Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce, vocês já pensaram? Nossa, como é que é ia ser bom desses? demais. Aí você chega lá agitado e fala, calma, não fica assim não, Sofia, se acalma. Aqui todo mundo precisa colaborar e aqui a paz é o mais importante do que há. Para depois a gente alcançar o ápice, que é o objetivo da educação, a plenitude. Espírito superior. Aí é de Jesus que a gente tem exemplo. Para lá. Então, o Espiritismo, desde a sua codificação em 1857, nos fala que estamos transitando. Nós estamos transitando. E essa transição, o próprio Chico, o Chico falou isso. YouTube, Pinga Fogo. Dizem que é um dos programas de maior audiência da televisão. Não tinha internet na época, não tinha pouca televisão, mas as pessoas se conviviam mais, não ficava só nas telas, né? Uhum. Chico fala isso lá. A transição está acelerando. Então, nós estamos transitando por regeneração. Já começou, já faz séculos. É a transição gradual. E aí, na sua pergunta agora, está acelerado? Olha, aí a espiritualidade, com muitas mensagens que temos recebido, é que esse processo agora está dando uma aceleradinha. Porque a humanidade parece que está
Tá, assim, tem essa necessidade. Apesar que a gente não transita, principalmente quando está nessa fase ainda evolutiva, sem tensão, sem dificuldade. Seria bom se a gente fizesse tudo bem, vou dormir hoje, amanhã eu acordo em geração. Não é assim. Ela é gradual. Então, é uma transição. Imagina se uma cor amarela transitando por vermelho. Ela vai, aquele espectro bem contínuo, até chegar no vermelho. É aquela transição. Mas nós temos, né, pela a doutrina espírita, e aí uma série de autores importantes, o próprio Chico, no próprio Caminho da Luz, que no século XX para o século XXI isso seria acelerado, porque chegou um momento importante para isso. Ah, então a proposta divina? Sim. Mas eles que vão fazer, dão todos os mecanismos para que a gente faça. Temos feito? Aí é outra história. Porque também fala, Júlia, e é uma mensagem de Divaldo Franco, ficou muito conhecido na época da pandemia, não sei se vocês chegaram a ver essa mensagem, que até para evitar conflitos maiores, porque a gente estava na beira de uma guerra mundial. E você sabe o que é guerra mundial hoje? Guerra mundial hoje não é eu dar um foguetinho para cá, um foguetinho para lá, não. Nós temos armas suficientes para destruir a Terra mais de 20 vezes. Suficiente. Muito tenso. A espiritualidade, então, nos deu uma proposta nesse mecanismo que também envolveu a pandemia, de dar uma desacelerada. Para a gente acordar um pouco, entender o quanto a vida é importante, que as nossas picuinhas, que os nossos devaneios, né? Eu sou dono disso aqui. Meu pai é o universo, meu pai é o dono do universo, eu sou herdeiro dele. Vivencio hoje uma condição num planeta que está em evolução, mas tem infinitos mundos pela frente que eu terei condição. Mas nós ainda não entendemos isso. E a nossa imaturidade ainda pode nos levar a atrasar mais as coisas. E aí, o ser humano evolui, o mundo também evolui, e o planeta está evoluindo. Terremotos é resultado de transformações terrenas. Efeitos climáticos, é claro, temos contribuído para transformar isso, para acelerar isso. Mas também faz parte do processo, né? Vocês, como estudiosos, já estudaram isso, né? Em ecologia, que é um processo que também faz parte da transformação do planeta. O planeta está em transformação. Mas as esferas superiores podem sim, se for de propósito, auxiliar na evolução da humanidade, dar uma aceleradinha naquilo. Aceleradinha de que forma? Para que as transformações possam ser, né, também acompanhadas dentro do conjunto que envolve o nosso processo educativo. Nós espíritos sabemos que morrer não é o fim, é transformação. É claro que eu não quero morrer hoje, mas eu não tenho que me preparar, porque é a única coisa que é Certeza. certeza. É a única certeza que nós temos nessa vida. Um dia nós vamos morrer, fisicamente. A gente tem comentário no YouTube. Temos a Dona Helena, boa noite, ótimo programa e ótimas reflexões. Boa noite, Dona Helena. E temos a Ronilda, boa noite, paz e luz a todos. Amém. É a mãe. Gente, desculpa interromper, mas eu tô vazando. Eu tenho Tchau, Val. compromisso. Ai, eu tava aprendendo tanto. Ai, que ódio. Tudo bem. Enquanto a Val vai saindo aí, eu quero perguntar pro Wellington. Você tá aprendendo alguma coisa com o nosso diálogo de hoje? Gente, estou aprendendo muito, tá? Desculpa aqui o fundo, mas estou aprendendo muito mesmo. O tema hoje está muito interessante mesmo. Parabéns. Tem muitas dúvidas sobre o tema ou já sabia tudo? Após o planeta terminar, né, essa transição, a gente vai continuar a ter os problemas com o clima? Sabe falar sobre isso? O planeta continua em transformação, mas nós teremos, como temos hoje, comparado com o nosso passado, melhores condições de lidar com isso, com mais segurança, né? Hoje nós conseguimos prever já uma série de fenômenos que
porventura poderão acontecer. Os terremotos ainda não, eles ainda são muito difíceis de serem monitorados. São monitorados, mas difíceis de serem previstos. Mas alguns fenômenos climáticos, como chuvas muito fortes, né, que podem abalar uma região ou outra, já são mais previsíveis, que podem contribuir para nos auxiliar. Ou alguns efeitos que poderão ser produzidos pela própria alteração das temperaturas do planeta que está acontecendo, que vão trazer alterações. Existe até uma perspectiva de que iremos vivenciar uma nova era glacial, uma alteração novamente, como aconteceu no passado, né? Com modificações, então, naquilo que envolve toda a condição climática sobre a superfície do nosso planeta. Mas nós vamos evoluindo e vamos criando condições, pelo conhecimento científico, de sabermos lidar melhor, criando condições favoráveis para viver bem. Hoje habitamos todas as partes do planeta. Até na Antártida hoje nós temos bases onde pessoas eles estão trabalhando, pesquisando, temos criado condições favoráveis para isso. É claro que tem umas que ainda são mais difíceis, né? Mas mesmo depois que elas acontecem, por mais as dificuldades que aparecem, temos até mais facilidade de lidar com os resultados depois. E analisar até os erros, né? Viram o terremoto que aconteceu agora, que abalou a Síria e a Turquia, né? Muitas pessoas morreram, muitas pessoas, mas identificaram construções mal feitas, que poderiam ter sido feitas, olha só, por ações negativas, né? Às vezes, sabendo que, porque o conhecimento já existia, mas a insistência em algo, que é o erro, gerou a tragédia. Já se tem tecnologia para construir hoje prédios que consigam sobreviver, né? Que consigam ser menos abalados sobre ações de terremotos. Há países mais modernos que conseguem que os efeitos sejam muito menores do que em outros. E nós precisamos compartilhar melhor os conhecimentos, termos lideranças mais comprometidas, distribuições melhores de rendas, porque o mundo vai ser assim. O mundo de regeneração é um mundo que a gente consegue entender que eu só vou viver melhor se o outro viver melhor também. Não adianta eu querer só para mim, né? Ainda é o orgulho e a vaidade que o Evangelho nos ensina que nos impede de viver num mundo melhor. A gente tem falado muito sobre evolução nesses últimos programas. E no programa anterior, o Carlos Biela nos explicou sobre os dois tipos de evolução que a gente tem, né? Ele até deu o exemplo de um pássaro com as duas asas, moral e intelectual. Eu queria te perguntar, assim, é óbvio, assim, visível, que esses desastres que vêm acontecendo nos auxiliaram muito na evolução intelectual, né? Como a gente conversou agorinha, a gente conseguiu fazer vacina no meio da pandemia. Mas e a evolução moral? Então, a gente, até a doutrina espírita nos ensina nesse sentido também, que a evolução intelectual, ela acaba tendo um passo maior, né? Principalmente quando analisarmos os nossos últimos anos, o nosso avanço intelectual foi muito maior do que o moral. Mas chega-se uma hora que esse intelectual, ele carece muito da condição moral para que a gente possa ter ações melhores no mundo. Só para vocês terem uma ideia, né? Tem um autor, eu me esqueci o nome dele, na década de 80, ele lançou um livro onde ele fez uma análise histórica bem interessante, que, por exemplo, a curva de crescimento do conhecimento humano significa aquilo que nós produzimos de conhecimento no mundo. Considerando essa análise a partir do século I depois de Cristo, só em 1500 que ela dobrou. Depois de 1750, ela dobra de novo. Então, 6 vezes menos tempo do que tinha acontecido antes. Então, de 1500 a 1750, dobrou o conhecimento, a curva de crescimento que a humanidade pôde produzir. Em 1900, esse crescimento já era de 100 anos. Depois da Segunda Guerra, uma coisa terrível. Mas disso, a espiritualidade nos ajuda a tirar também aprendizado. Depois da Segunda Guerra, esse crescimento passou a ser de 25 anos. Todo o conhecimento produzido no mundo dobrava 25 anos. Já recentemente, né, nos dias de hoje, acredita que esse conhecimento dobre a cada semana. E muitos acreditam que até 2025, e são os donos da Google, os criadores do Google, que esse conhecimento vai dobrar
a cada 24 horas. A gente vive a sociedade do conhecimento, uma sociedade da informação, mas o mundo ainda carece muito o quê? De equilíbrio. Nós, seres humanos, ainda estamos, né, muito perdidos diante disso. Até como utilizar todo esse conhecimento. Veja bem, nós conseguimos avançar ao ponto de termos capacidade, vejam, de destruir a nós mesmos indefinidamente. E aí mostra uma questão de ética, de moral, né? Nós trabalhamos na universidade, trabalhamos com pesquisa. Hoje tem sido instituído, né, comissões de ética para analisar aquilo que está sendo produzido e depois o que será e como será utilizado. Mostra que o mundo tem buscado, através de mecanismos, de estruturações de organizações, né, de leis, auxiliar naquilo que vai representar esse conhecimento em prol daquilo que vai ser gerado de retorno para a humanidade e aquilo que irá contribuir para o nosso crescimento moral. Não sei se vocês têm assistido, eu tenho assistido muito com a Sofia, apesar que a gente está meio atrasadinho nos episódios, mas tem uma série legal que está passando agora, chama The Last of the Us, né? É a série famosa desse momento, a juventude, eu gosto muito. Sofia que tem que aguentar o tempo que eu posso tentar partir com ela. Eu falei para ela, você não assiste nenhum episódio sem mim. E o episódio, assim, é uma série que relata coisas assim, a gente já viu outros filmes, né? Uma pandemia, o mundo acabou. E aí só sobra o quê? Destroços, né? Cidades abaladas. Me lembro que tem um episódio que eles vão andando assim pela cidade, a cidade toda destruída. Tá os prédios ali, cheios de plantas e os carros entulhados, né? Porque o mundo daquele jeito acabou. Essa é uma visão que a gente faz. Mas veja bem, no nosso inconsciente, o tanto que isso tem sido colocado recentemente, que se a gente conseguir, como espírita, olhar isso com uma visão espírita, aquela imagem das construções, do espaço, das cidades abandonadas, é o fim de um mundo moral. É um mundo moral porque a própria série, quem tem assistido, relata o quê? Que há esperança naquele mundo caótico. Naquele mundo físico que já não existe mais, no íntimo de cada um há um desejo de um mundo melhor, de um renascimento, de um novo amanhecer, de um novo horizonte. E nesse sentido, é o que faz eles viverem. Principalmente os personagens principais. Eles estão ali porque eles têm um propósito. E quando a gente tem um propósito, a gente faz isso valer. Então, nós, seres humanos, hoje, em todas essas condições favoráveis que o mundo nos oferece, ainda estamos perdidos, aflitos, às vezes inconsoláveis, deprimidos. O mundo, de uma certa forma, para muitos, está caminhando para um fim. Você relatar hoje que numa sociedade como a nossa, né, com tantas pessoas passando fome, nas nossas casas, nossos lares, 25% dos nossos alimentos, isso é a Embrapa que fez um estudo sobre isso, 25% dos alimentos vão para o lixo. Naqueles que conseguem, então, comprar, selecionar os seus alimentos, 25% do que eles adquirem jogam fora. Se a gente analisar no mundo de hoje que as pessoas, e grande parte da humanidade, da sociedade, precisa tomar remédios para dormir, porque não conseguem, né, se desligar. Isso mostra, então, que esse mundo precisa, né, se modificar. A gente precisa vivenciar uma condição de uma qualidade, de uma realidade, de um mundo melhor. E vocês, jovens, né, eu digo, nessa condição, vocês têm tudo um conjunto favorável nesse momento. Vocês estão começando a desabrochar da vida de vocês. Vocês estão ensaiando os primeiros passos, os primeiros princípios daquilo que será a vida plena que vocês terão nesse mundo. E a vocês que esse mundo que nós já encontramos, já conseguimos visualizar num horizonte, um mundo novo, vocês terão condição de presenciar e vivenciar isso. Talvez eu aqui, o Claudião que está aqui pertinho de mim, aqui só na próxima encarnação, né, Claudião? Mas vocês não. E vocês têm toda essa condição de se colocarem nesse propósito, né, de um mundo que está se acendendo. Como essas séries, as coisas estão difíceis, a gente vê, né, o mundo está em transformação e a gente precisa ter um propósito para continuar, para acreditar. Toda transição é difícil. E essa não vai ser também. Tá bom? E você, Sofia? O que você acha de tudo isso?
Eu acho que é legal falar sobre isso, que é uma coisa muito... tem como, assim, muito a fundo, porque é uma coisa importante na sociedade, que a gente tem que falar sobre. Também acho. Então, a gente vai agora fazer a nossa propagandinha básica, né, do patrocínio, que a gente tem que fazer, porque estão pagando aqui. Então, é isso, gente. Vocês gostaram de salgados? Os universitários ali no fundo estão comendo. Vocês gostaram? Ele falou que recebeu pouquinho. Mas é isso, os melhores salgados de Jataí e região são da Leila Gomes Salgados. E você pode pedir. Nós também temos novidades. Além dos salgados, ela também está servindo macarrão, lasanha, escondidinho, batata frita, mini hambúrguer e mini pizza também. Temos os salgados assados, que a gente gosta da fritura aqui, mas nós temos os assados também. Vocês podem ir até o local, que é na Avenida Dorival de Carvalho, 2641, Vila Santa Maria, Jataí, Goiás. Ou vocês podem ligar para a Leila, que ela também vai atender e pode fazer delivery, inclusive, entregar aí na sua casa, ou onde você estiver, que é 64-9655-8420. Compensa, pessoal, compensa. Demais. Nós temos um comentário ali também no YouTube do Maxwell Oliveira. Oi, Max. Leia para mim, que eu não estou conseguindo. Mais um excelente tema e ótimo programa. Muito obrigada, Max. Um beijo. Obrigado, Max. Sempre participando aqui conosco. E eu tenho outra perguntinha. Tô cheia de dúvidas. A gente falou sobre a evolução planetária aqui na Terra, né? Mas eu gostaria de saber se os outros planetas também estão passando por essa evolução, essa transformação, ou é só aqui? Com certeza, né? A evolução é um processo universal. Nós, espíritos e espíritos encarnados em outros mundos, também estão vivenciando esse processo. E aí, novamente, voltando às obras da doutrina espírita, na Gênese, lá quem quiser maiores informações sobre o assunto, quando fala sobre as raças adâmicas, né? Que seria referente, então, a um conjunto de espíritos naturais de um mundo que estava em transformação, como nós estamos agora, tiveram que serem, né, levados como degradados para um outro mundo, porque o deles já estava transitando por uma fase nova evolutiva, que era a transição para a regeneração. Algo que Emmanuel vai nos ajudar a entender melhor no livro A Caminho da Luz, que seriam então os chamados espíritos capelinos, espíritos que vieram, né, de um planeta ali que orbita a estrela chamada Capela. Capela, onde é que fica isso? Quem quiser, estiver numa região mais alta da cidade ou numa fazenda e o céu estiver claro, olhe para a região norte, olhe para o norte, tá? Ao olhar para o norte, uma estrela vermelhinha, sempre no final da tarde, nesse momento, nesses dias ela está se pondo, bem depois do pôr do sol, ela ainda fica um pouquinho acima do horizonte. Eles vieram de um planeta que orbita aquela estrela, chamada Capela. Capela estava transitando para um mundo melhor, como a Terra está agora. E isso lá para muitos e muitos milhares de anos atrás, do tempo terreno, para a gente ter uma comparação. E nessa transição, porque isso é legal a gente falar, né? É igual entendemos a Terra como uma escola. Numa escola, todos estão matriculados, mas nem todos, né? O bom seria todos, mas algumas vezes nem todos conseguem acompanhar a classe, por falta de educação, né? Por dificuldades particulares, pessoais, acabam que não tendo o mesmo aproveitamento de aprendizado que os outros colegas, e acabam tendo que refazer aquele período de conhecimento, aquele período novamente de aprendizado, que para aquele mundo não era mais permitido, porque aquele mundo já tinha mudado de grau evolutivo. Aqueles espíritos não encontravam mais mãe ali para reencarnar. Não tinha afinidade da maioria dos espíritos, já estavam o quê? Querendo um mundo melhor, e eles ainda estavam muito presos ainda ao egoísmo, à vaidade, ao rancor, ao ódio, e tiveram que ser levados para outro mundo. Para onde que eles vieram? Para a Terra. Para a Terra.
vieram para a Terra, aqui ganharam uma nova oportunidade, e ao mesmo tempo que ganharam uma nova oportunidade, eles também contribuíram para nos auxiliar na nossa modificação física, na estruturação de um corpo físico mais adequado à evolução do ser humano, e ao mesmo tempo também contribuíram com o conhecimento que eles tinham nesse mundo a ajudar a evolução também científica do nosso mundo. Trouxeram um aprendizado. É daí que nós, no meio espírita, acreditamos, né? Temos essa explicação do que está lá na Bíblia, né? Que seria, então, de geração em geração, essa saudade do mundo perdido foi passado de geração em geração até ser materializado na Bíblia como a perda do paraíso perdido. O sentimento de um mundo que ficou. Muitos, então, aqui vieram, muitos conseguiram, pelo trabalho árduo, sob a orientação e auxílio do Cristo, alcançarem a sua evolução e voltarem para a capela. Pensa voltar para casa depois que você veio, né? Imagina ser degradado num lugar onde você não tem mais internet, onde você não tem mais água quente, né? Onde você, nem o fogo direito você ainda não sabe como usar, você vai ter que aprender, você vai ter que ajudar a dominar de novo toda essa fenomenologia. Então, é num começo difícil, né? E depois você conseguir voltar por ser daqueles que são queridos. Emmanuel diz que até hoje tem alguns que estão por aqui. E também nos diz, isso está no livro A Gênese, está também no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, está no Caminho da Luz. Vai acontecer também com nós na Terra. Muitos não, alguns que não conseguirem acompanhar essa transição, vão ter que também, né? Como o Chico citou isso já lá na década de 60, já está acontecendo, terão que ir para outros mundos, para poder, então, né? A saída de um espírito que carece ainda de maior aprendizado, virá um outro mais evoluído. E aí, porque nessa questão vai para aprender, vem outro para contribuir. E lá na Gênese de Kardec, último capítulo da Gênese, último, da geração futura, espíritos mais evoluídos virão completar nesse mundo para ajudar ele também na sua transição para uma nova fase, como aconteceu lá em Capela. Daqui os que vão estar sendo, então, encaminhados para um aprendizado num outro mundo, outros mais superiores virão, como já está acontecendo. Veja bem, Kardec nos cita isso em 1857, para ajudar nessa evolução. Que essas são as transformações que o nosso mundo está vivenciando. Ao mesmo tempo que vemos as catástrofes, as dificuldades, os maremotos, os terremotos, as tsunamis, vemos avanços científicos, como uma descoberta de uma vacina em meio a uma pandemia, gerando então todo um conjunto novo de vivência de uma sociedade melhor. Então outros mundos passam, tem mundos mais felizes, tem mundos menos felizes, mas todos caminham para alcançar a evolução. Mandar um abraço aqui para o José Senilton Sam, que está nos acompanhando, para a Regiane Oliboni também, um beijo, muito obrigada por participarem. E agora a gente já está encerrando, então eu gostaria de primeiramente agradecer por vocês terem vindo. Eu achei que foi muito produtivo o programa de hoje, aprendi muita coisa, né? Tinha muitas dúvidas também. Apesar de ter estudado em casa, parece que eu não consigo entender sozinha, precisa de alguém aqui que tenha essa experiência, né? Para vir nos explicar e nos ajudar a entender melhor. Então, muito obrigada. E para a gente encerrar, a gente sempre pede convidado para passar uma mensagem, né, para quem está nos assistindo. Qual é o recadinho que você deixa para os jovens? Sobre esse assunto, estudem as obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, a Gênese, principalmente o último capítulo, o livro A Caminho da Luz é altamente instrutivo. E nos mostrar que a data limite é a data limite de um fim de um mundo moral, para a transformação de um mundo moral melhor, de uma sociedade melhor. E todos que estão nos assistindo, e principalmente vocês, jovens, eu queria direcionar a mensagem a vocês. Vocês têm
um conjunto agora na mão de um mundo, de uma sociedade em que caberá a vocês, como todos nós, mas especificamente a vocês, porque a geração de vocês terá a oportunidade de ver realmente esse mundo novo surgindo. Com base naquilo que são as expectativas que a doutrina espírita nos apresenta, esse mundo novo deverá surgir dentro de algumas décadas, pelas transformações que nós estamos observando. Então se acalmem, procurem aprender, usem bem do tempo, convivam bem com as pessoas, não se fechem. Aproveitem as oportunidades que o mundo os oferece e tenham a certeza, vocês irão vivenciar um mundo melhor. Há um infinito de possibilidades além desse mundo que nós ainda teremos que vivenciar. E obrigado a vocês todos pela oportunidade. Obrigado a obrigada. você. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.